casa do Pai. Eu acredito que a história da paróquia precisa ser contada, eu acredito que precisa ser valorizada, então as pinturas, a arte da paróquia precisa ser valorizada, essa arquitetura que é uma arquitetura neogótica, a única em Porto Alegre neogótica. Já em 1919, planejaram fazer esta igreja, uma igreja bem maior, mais ampla, fazer salão e casa para o padre. E aí eles acrescentaram primeiro essa parte aqui, fizeram essa parte do altar-mor e fecharam aqui enquanto iam depois fazendo as paredes do resto do prédio. Depois de um ano de funcionar aqui, as celebrações, eles na Páscoa abriram aqui e celebraram, para a surpresa do povo, a missa de Páscoa dentro desse recinto enorme. Lajes de pedra grés, janelas ainda tapadas com tábua, mas o prédio amplo, já disponível para celebrações, para gáudio do povo, e também já com o telhado. Em 1922, eles fizeram o reboco da igreja por dentro, numa campanha especial que fizeram. Depois, em 1929, numa nova campanha, porque ia devagar, porque não tinha muitos recursos, aí eles fizeram também o reboco por fora. E também aquelas obras de arte do estilo gótico que tem nas torres e perto do telhado que enfeitam a igreja. Depois fizeram as torres, completaram porque ela estava só na altura das paredes do prédio, da igreja. Aí colocaram bancos novos, confessionários, altares e tudo mais que fosse adequado. 1946, foi entregue aos irmãos Cursi o trabalho de fazer essas pinturas todas maravilhosas que tem pelas paredes. Eles levaram vários anos para acabar. E se nós falarmos então na pintura sacra, então eu acredito que o mais importante seria então que os olhares se voltem então para esse painel, que é o primeiro painel que foi feito pelos irmãos Cursi na igreja, que tem de um lado, do lado esquerdo, então de quem entra, a morte de São Pedro, né, o martírio de São Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e do lado direito, então, a cena da conversão de São Paulo. Tem uma história sobre esse painel que eu acho que é muito interessante da gente falar também, que para se conseguir pagar o pintor e fazer esse painel, teve então festa de São Pedro, como sempre no dia 29 de junho, durante a última semana de junho é feita a festa de São Pedro, e se arrecadou então dinheiro através de quadradinhos de rifa. O que seria isso? Teria então o painel desenhado, uma prévia do painel desenhado, e nesses quadradinhos seria então o valor total, a partir de uma rifa se arrecadaria o valor total para se pagar o pintor. Nessa obra, Reminiscências da Paróquia de São Pedro, escrita pelo Monsenhor Emílio Lotterman, faz alusão a esta belíssima imagem de São Pedro, e dizendo, no ano de 1948, achava-se em visita à Cidade Eterna o casal Ernesto e Alice Rubo. Mesmo em Roma, não se esqueciam da sua querida paróquia de São Pedro. Foi quando então descobriram uma imagem de São Pedro trabalhada em bronze. Era um facsímile fidelíssimo da imagem do santo e se venera na Basílica do Vaticano. Eles tiveram muita dificuldade para trazer essa estátua, eles tiveram que pedir autorização para quem mais tarde seria Paulo VI, Papa Paulo VI, para conseguirem trazer essa imagem para a Igreja São Pedro. E eu acredito, né, tanto pelo envolvimento deste casal que faz parte da paróquia, como pela própria história da igreja e por ter sido logo em seguida que foi feitas as pinturas, essa é uma imagem que é fundamental. Guardo as horas para estar, guardo as horas para estar, guardo as horas para estar na casa do Pai.